Eu sou patente da cidade, 6h49. Política de A a Z. Política de A a Z. Chegando aqui no seu rádio, olha só. O professor Marco Aurélio Freire está chegando para falar, rapaz, que o prefeito de São Caetano, que inclusive foi reeleito, tá certo? O Josafá Almeida, do União Brasil, lançou o irmão Jobson Almeida como pré-candidato a deputado estadual. E Lula sanciona a lei que coloca o nome de Eduardo Campos no livro dos heróis da pátria. Quem fala sobre tudo isso é o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes do Café Forró e Política. Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros. Ontem, em Brasília, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou uma lei que coloca o nome de Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, mas também ex-ministro da Ciência e Tecnologia, no livro dos heróis da pátria. Olha só, esse é um projeto que foi feito pelo Felipe Carreiras, que é deputado federal aqui de Pernambuco, e foi sancionado ontem pelo presidente. Inclusive, no ato da cerimônia de sanção, o Lula recebeu a família do ex-governador, incluindo aí a viúva Renata Campos e também o prefeito reeleito da capital do Recife, o João Campos. É interessante porque esse livro de Heróis da Pátria é um livro que fica lá em Brasília e tem inclusive um memorial para receber esse livro, e nele constam os heróis simbólicos do país, né, nomes que estão lá, né, para relembrar a história brasileira. E aí, ontem foi incluído o nome do Eduardo Campos. O João Campos disse, né, na cerimônia, que era importante a inclusão do nome do pai dele pela toda a história que o Eduardo Campos trouxe, e também que a família estava unida em defesa da democracia, da boa política e de representar os interesses do povo, principalmente em Pernambuco. É interessante porque é um gesto simbólico, mas não deixa de ser também um gesto político. Afinal de contas, João Campos foi reeleito em Recife com uma votação expressiva e é basicamente o maior nome nas capitais entre os partidos de esquerda, pelo menos no primeiro turno. Claro que agora no segundo turno tem algumas disputas que constam nomes da esquerda, como por exemplo Maria do Rosário do PT lá em Porto Alegre, ou mesmo o André Leitão lá em Fortaleza, que disputa também pelo PT, no caso partido de esquerda, mas em geral vitorioso e com gabarito de vitória alto. O que temos na esquerda é João Campos nesse momento em termos de prefeituras de capital. Por isso, essa relação que o Lula mantém com o João Campos e, portanto, PT e PSB acabam mantendo também, ela sinaliza para muita coisa, muita situação, né? E pode, por exemplo, se repetida for em 2026, ajudar muito na elaboração de uma coligação eleitoral com força. Lembrando que o Lula tem força aqui no Nordeste, principalmente em Pernambuco. Agora, é claro que também é muito cedo para dizer, já sabemos também que Raquel Lira tem uma boa relação, mantém uma relação cordial com o Lula, mas também com gente do PT aqui em Pernambuco, por exemplo, os senadores Humberto Costa e a Tereza Leitão. Então, é um cenário que, em termos de aliança política, está em aberto, e vamos ver como é que vai se dar. Bem, saindo desse cenário, né, de Recife, mas entrando agora num cenário aqui do país de Caruaru, tem algumas especulações que já começaram a se formar para 2026. E olha só, 2026 parece distante, e está, mas do ponto de vista do eleitor. Se a gente começar a olhar politicamente, é óbvio que quando a gente tem o fechamento das urnas, agora em 2024, elas já começam a falar e projetar cenários para 2026, que na visão dos políticos é logo ali. E aí eu trago o seguinte aspecto. Uma vez que a gente teve o encerramento das eleições e o mapa político começou a ser desenhado, a gente tem também algumas ideias, algumas especulações que começam a surgir no cenário de Caruaru. E, inclusive, há
agentes políticos que já estão lançando os seus cenários. Vou dar aqui um exemplo em relação, por exemplo, à corrida para deputado estadual. O cenário aqui de Caruaru e região começa pelo Josafá Almeida, prefeito reeleito de São Caetano com 91,14% dos votos. Ele teve aí mais de 25 mil votos e ele lançou o nome do irmão dele, o Jobson Almeida, para deputado estadual. E vejam, inclusive aqui na Rádio Cidade, o Josafá disse que não sairia, ele pessoalmente não sairia para deputado estadual, porque não ia deixar a prefeitura depois de uma votação tão forte como ele teve. Mas ele ia lançar o nome do Jobson, irmão dele, e realmente o fez. O Jobson está aqui, foi lançado pelo Josafá como futuro candidato a deputado estadual. E isso traz um cenário, porque quando você faz um lançamento desse em São Caetano, é óbvio que vai impactar aqui em Caruaru também, uma vez que só os votos de São Caetano, por mais que essa frente de 90% seja importante, não dificilmente elegeriam o Jobson. Ele vai lutar por votos na região e provavelmente vai entrar no eleitorado de Caruaru se a candidatura se mantiver. Um outro cenário é que há também a discussão sobre Anderson Corrêa, que foi o mais votado da cidade para vereador, 7.310 votos, que faria uma parceria, uma chapa com o Edilson Tavares, prefeito que já estava reeleito em Toritama, que vai terminar o mandato agora 31 de dezembro e, portanto, deve se candidatar a deputado federal em 2026, provavelmente pelo PP. E aí é o seguinte, o Edilson ficaria como candidato a federal e o Anderson Corrêa como candidato a deputado estadual. Então é outra dobradinha, aqui já é uma dobradinha, o Jobson nem é isso, mas o Jobson é um candidato a deputado estadual, digamos assim, mas o Anderson Corrêa já teria até com quem dobrar em Caruaru e região, porque aí o Anderson também conseguiria entrar com tranquilidade através do Edilson no eleitorado de Toritama. E isso é uma dobradinha que já está sendo discutida e inclusive falada pelo próprio Anderson também. Aí tem um terceiro elemento agora. Antes de ontem, circulando pela cidade, estavam Zé Queiroz e Toninho Rodrigues, indicando que essa aliança não seria uma aliança de ocasião, como, por exemplo, a governadora Raquel Lira colocou na hora que os Queiroz e Toninho se juntaram. Bem, se a aliança vai se manter, é óbvio que ela vai passar pela campanha de deputado estadual e federal. E há uma especulação de que Ivone seria candidata a federal e provavelmente Toninho a deputado estadual, mantendo essa dobradinha que houve agora nas eleições municipais. Portanto, seria mais uma chapa aqui, uma chapa completa feita de Anderson e Edilson para federal e estadual. Além do mais, o Rafael Delon, que não participou das eleições, se manteve neutro nessa eleição municipal, embora ele foi cotado para vice de Queiroz, acabou não sendo, ficou neutro, mas já fala abertamente que seria candidato a deputado estadual também, e enfim, ele está no mesmo partido do Jobson, teria que ver como é que seria isso. De qualquer modo, tem falado nessas circunstâncias também. E há outras possibilidades no ar. Obviamente, o Palácio do Planalto, por ter a governadora Raquel Lira base eleitoral em Caruaru, pode lançar um nome aqui para a cidade em termos de deputado federal ou estadual. E o prefeito também vai fazer o mesmo, provavelmente, porque ele não vai atravessar 2026, dificilmente vai atravessar 2026 sem colocar um nome dele, de confiança dele, do grupo político dele, para a eleição de deputado estadual ou federal. E isso é outro cenário em aberto. Se fala, por exemplo, no caso de Raquel, no nome do André Teixeira, um Andrezinho que está na ADEP. Mas também se fala, em termos do Rodrigo Pinheiro, no nome do Anderson Luiz, que é seu assessor especial. Claro, especulações, mas não deixam de ser nomes que já estão sendo ventilados no cenário de 2026, indicando que, como eu disse, o eleitor não está pensando muito nisso, acabou de sair da eleição, está pensando em outras coisas, mas os políticos, esses já estão não só pensando, mas agindo em torno de 2026, e olha que eu só falei de deputado estadual. Imagina quando a gente falar em senador, em governo e em outros cenários. Mas até lá eu volto amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Zap Zap da Cidade.